No vídeo de hoje eu vou te ensinar como achar as melhores empresas em menos de 10 minutos. Eu criei uma ferramenta e vou compartilhar com vocês. Meu amigo, ontem eu fiz análise no Instagram e muita gente gostou e eu resolvi compartilhar para te ajudar aí na tomada de decisão. Com o intuito de auxiliar na sua trajetória como investidor, eu criei um checklist focado em 5 critérios fundamentais. Então, embora esse seja um número aí, 5 critérios, seja um número reduzido, né? Eu considero esses os melhores e primordiais na distinção de empresas de qualidade, empresas menos atrativas ou até especulativas. Primeiramente, avisos importantes aqui, sempre no vídeo eu falo. Esse vídeo aqui ele é puramente informativo e educacional, não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. A decisão sobre qual ativo investir é de responsabilidade do investidor. Cara, isso é um ponto importante. Seja responsável pela sua vida financeira, tá? Não terceirize essa decisão. Tome as decisões por conta própria. O seu apoio é muito valioso, então cada curtida contribui para que a gente possa alcançar mais investidores e assim ajudar as pessoas de fato a investir com foco no longo prazo, boas empresas, bom projeto e aumentar a renda passiva. Critérios de governança corporativa, critério de resultados. Por que resultado? Você tem que investir em empresa lucrativa mesmo. Se não deu lucro, não distribui dividendos e aí caga tudo. Então são pontos aqui importantes que eu vou compartilhar com vocês. Caixa e dívida, tá? Então a dívida alta é um ponto aí que você tem que ficar ligado da empresa, porque a dívida alta reflete depois em resultado financeiro pior. Em consequência, a empresa pode ter prejuízos e com isso, de novo, a gente volta na não distribuição de dividendo. Indicadores de eficiência, que aí você consegue ver se uma empresa ela tem diferencial competitivo ou não. Indicadores de valuation e aí sim dividendos. Por que eu marquei dividendos aqui? Tá? Eu coloquei dessa cor diferente. Porque dividendos, assim como eu faço, é a última coisa que você tem que avaliar. Porque dividendo, pensa o seguinte, o que são os dividendos? São parte do lucro. Então, a gente cai aonde? Em resultado. Se a empresa não dá lucro, não tem dividendos, tá, pessoal? Então, a galera está fazendo inverso. Eles estão olhando primeiramente os dividendos e aí depois olha o resultado e depois na análise prática você vai ver o reflexo disso. Esse checklist, isso aqui é um PDF que eu criei, depois eu vou te falar onde você vai baixar esse checklist que está no meu grupo de alunos. Tá? Eu vou compartilhar com vocês. Inclusive, o link está aqui abaixo. Os códigos das ações, tá? Por quê? Para saber se tem Unity, se tem PN, se a PN ela te paga mais dividendos ou não. O setor que a empresa está inserida, o segmento e aqui sobre a companhia, tá? O que essa empresa faz? Você sabe o que ela faz? É a maior transmissora de energia do Brasil, etc. Então, você tem que saber onde você está investindo. O tag along, que nada mais é uma proteção aí dos acionistas minoritários, no caso de venda ou troca de controle. Eu só invisto em empresas com tag along, então tem muita empresa aí no mercado que não tem tag along, um exemplo disso, aí a galera tá comprando e nem sabe. TRPL4, não tem um tag along. CEMIG4, não tem um tag along. UNIP6, não tem um tag along. SHU4, não tem um tag along. Então, na minha opinião, isso é um ponto que pesa também. O free float, que é o percentual de ação em circulação. Se tem poucas ações em circulação, não tem liquidez. Se não tem liquidez, o cara já está dizendo que ele não quer sócios na companhia. Então, ela tem que ter um RI completo, cheio de informação, que você consiga avaliar rapidamente a empresa, o que ela faz, ver todos os relatórios, ver dividendos, ver política. Então, um RI completo é um sinal aí de boa governança corporativa. Significa que a empresa se preocupa aí com você, se preocupa com os acionistas e quer deixar tudo de forma transparente. Como eu disse, se aqui babá já era, se a empresa não tem lucro, não paga dividendos, tá? Então já é um ponto aqui que você tem que levar em consideração. A receita tem que crescer e tem que crescer o EBIT, que é o resultado operacional, tá? E também tem que crescer o lucro. Então de nada adianta uma empresa que cresce somente a receita e dá prejuízo. Que cresce só a receita e o resultado operacional não vai, com isso o lucro também não vai. Caixa e dívida, quanto a empresa tem de caixa atualmente? Ela está com uma posição forte para passar aí por situação mais complicada, em momentos de crise? Esse caixa é o caixa que ela gera das operações? Ou a empresa tem muito caixa porque captou dívida? É um ponto que você tem que avaliar. De nada adianta também ter um caixa se a dívida dela vem aumentando. Significa que grande parte desse caixa está vindo de captação no mercado e não de atividade operacional. Dívida líquida pelo patrimônio também, tá? Então, se a empresa tem 1 bi de patrimônio e ela tem
1 bi de dívida, essa dívida corresponde a todo o patrimônio dela. Dívida líquida pelo EBIT. Então, o que é o EBIT? É o resultado operacional. Então, esse indicador, ele diz quanto tempo a empresa conseguiria pagar as dívidas de acordo com o resultado operacional. E lembre-se o seguinte, empresa sem dívida não tem como quebrar, não pode falir. Então, por isso que a dívida é muito importante. Você tem que focar em empresas com dívida baixa, dívida equilibrada e com muito caixa que venha das atividades operacionais. Margem da empresa, uma margem bruta alta significa diferencial competitivo e uma margem EBIT boa também, resultado operacional. E o ROI, né? Quanto a empresa gera de acordo com o patrimônio atual, quanto ela gera de lucro. E depois, no final, sim, a gente vai para os indicadores de valuation, que é o PL, o VP, o PVP, o preço teto. Aí a gente aplica o método de Bazin, pega os dividendos, DI, dividendos por ação, payout médio, tá? Para saber se é uma empresa de dividendos, quando ela paga dividendos e a data com, que é quando ela costuma anunciar para você receber os proventos. Então agora vamos fazer na prática aqui. Eu peguei duas empresas, a Porto Seguro e a Marfrig, vamos fazer o comparativo dessa empresa. Então, uma das maiores seguradoras do Brasil e ela é líder no segmento aqui de automóveis, residências e empresarial. Nesse caso, ela é do novo mercado, então ponto bom, porque empresas do novo mercado têm um tag along de 100%, você está protegido e tem um free float aí de 27%, acima ali dos 25%, então bem legal. E o site RI, você clicando aqui, é bem completo, tem bastante informação e de fácil acesso. Para ver os resultados, vamos ver agora no site Fundamentos. Você clica aqui, ó, demonstrativo de resultado, e aí você vai lá. Ó, olha isso aqui que lindo, receita aumentando ano após ano, então um indicador bem legal. Vamos ver o resultado operacional se está indo. Olha o EBIT aqui também, aumentando ano após ano. Então a gente fala o quê? Empresa lucrativa, empresa pagando dividendos, está com crescimento da receita, crescimento do EBIT e crescimento do lucro. Vamos ver se o lucro está crescendo aqui, ó. O lucro vem crescendo agora. Esse último ano aqui foi impactado por conta da pandemia, né, e o aumento da sinistralidade, mas a Porto Seguro já voltou a melhorar seu resultado e também sempre distribuiu o dividendo. O azul é o lucro e o verde são os dividendos. Então, em resultados, ela passou. Inclusive, o payout dela médio é 50%. Nesse ponto aqui, a dívida a gente não vê muito, porque as seguradoras normalmente não têm dívida, tá? Então, você vê que ela está com 11 bi em caixa, então já pularia aqui essa parte de dívida, mas tem um caixa muito forte. Uma margem líquida baixa de 6% e uma margem EBIT de 82%. Então, resultado aqui operacional muito bom. Só essa margem líquida que você tem que ficar ligado. Aí você compara depois com outras empresas, tá? E aí caímos no indicadores de valuation. Um PL de 9, então em 9 anos você recuperaria o capital investido. Um valor patrimonial de R$17, então ela chegou a ser negociada muito próxima do valor patrimonial. E o PVP, que indica quantas vezes ela está negociada em relação ao seu patrimônio. O dividendo de 4%, mas historicamente a Porto Seguro é uma empresa que distribui bons dividendos com payout acima de 50%. E aí a gente chega no preço teto de Bazin, galera, que é o que ele fazia? Ele considerava um retorno mínimo de 6%. Então, se você pegar 100 aqui e dividir por 6, chega no fator 16,66. Ele dizia que uma empresa não poderia ser negociada 16,66 vezes o seu lucro por ação distribuído nos últimos 12 meses. Então aqui, ó, esse foi quanto a Porto Seguro distribuiu, 1,30, pega aí 16,66 e multiplica por 1,30. Chegamos no preço teto de 21,66. Esse é o preço teto pelo método de Bazin. Agora vamos olhar a Marfrig, que é outra empresa que está aqui na lista também. É uma das maiores empresas de proteína animal do mundo. É do novo mercado também, mas você vê que novo mercado não é a garantia de boas empresas, e você vai entender por quê. Então você vê que a receita dela vem aumentando aqui, aumentou fortemente ali depois de 2018. O EBIT teve um boom aqui, mas está em queda, então esse EBIT aqui já ficou, é um ponto de atenção. O resultado financeiro muito ruim, ó. Depois eu vou te falar por que disso aqui. E aí a empresa, você pega o histórico, meu amigo, ficou aí mais de 10 anos dando prejuízo e mais de 10 anos sem pagar dividendos. Então, primeira coisa, você investe nessa empresa, você tem que aceitar isso aqui, que vai ter momentos bons e momentos ruins. Aí voltou a dar lucro, com isso vem dividendos também. Aí o que o cara faz? O cara só olha esse período aqui, né, dos dividendos, que tem 1 a 2 anos distribuindo dividendo. Aí você pega o resultado de 2023, ela já deu prejuízo. E quando a gente vai lá para os indicadores de dívida, você vê que ela tem 18 bi em caixa, beleza, mas olha a dívida dela, cara. 43 bilhões, olha que isso aqui, o absurdo. E o patrimônio líquido dela é de 4. Então essa dívida é 15 vezes o patrimônio. Então é um ponto que você tem que ficar aí de atenção. Uma empresa muito endividada, empresa com muita dívida,
o resultado financeiro piora. Por isso que a gente viu aquela piora lá no resultado financeiro, tá? Por quê? Porque se ela tem dívida, ela vai precisar pagar juros sobre essas dívidas. Então, esses juros entram no resultado financeiro. De 138 bilhões que ela gera de receita, o EBIT dela sobra 2 bilhões. Aí vem o resultado financeiro e leva tudo. Então, a empresa dá prejuízo. Então, praticamente tudo que ela gera de receita vai embora e ela dá prejuízo. Ou seja, ela gasta tudo isso aqui só para funcionar. Tá, galera? Então, é o ponto de atenção. 135 bilhões ela gasta só para funcionar. Então, olha o custo dessa empresa. Então, muito alto. E aí, já não adianta falar em margem líquida, que distorce, ó, negativa, um ROI negativo também, porque é uma empresa que não é lucrativa, como você pôde ver e como você avaliou o histórico também. Aí já caga o PL todo. Aí o que o cara faz? O cara entra e só olha isso aqui, ó. Ele compra yield. Só que ele esquece de avaliar o histórico da companhia, ficou 10 anos dando prejuízo, 10 anos sem distribuir dividendos e já voltou a dar prejuízo agora de novo. Então, daqui a pouco não vai ter mais dividendos, não adianta. Então, olhar isso aqui é um erro. E eu te convido a participar do meu curso gratuito também, onde eu vou te ensinar ali a investir do zero. Entra lá no meu canal do YouTube, clica aqui em playlist, tá? E assiste esse aqui, ó, Curso do Zero a Investidor, um curso para iniciante. Aqui eu compartilho o meu grupo de alunos. Você entrando, você vai conseguir baixar esse checklist de ações para você tomar melhores decisões e escolher boas empresas. Beleza, galera? Todos esses links eu vou deixar aqui abaixo para vocês. E lembre-se, dividendos é a última coisa que você vai olhar. Não compre yield porque você vai acabar fazendo besteira. Um abraço e até a próxima.